Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um programa Lagoinha Gerações. Para aqueles que não nos conhecem, deixa eu me apresentar primeiramente, Estou acompanhado da mulher mais bonita deste Brasil. Eu sou o Christian da Ju. E eu sou a Ju do Christian. Junto nós somos responsáveis pelo Lagoinha Gerações aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com muita alegria que a gente está aqui juntamente com você, para que juntos possamos aqui compartilhar a palavra de Deus, né, vida? Verdade. E nós temos algo preparado para você que está aqui nos acompanhando, algo que Deus ele colocou no nosso coração, que é de extrema importância e necessidade, na vida dos casais. Gostaria de falar para eles, querido? Hoje nós vamos falar sobre sabedoria e obediência no casamento. Uau, hein? Será que temos aplicado isso dentro do nosso casamento? Fica a dica, E é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, Se de fato nós estamos colocando a sabedoria e a obediência em prática. Porque é muito comum hoje nós vermos, muitos casais sabendo o que precisa ser feito, mas não colocando em prática, E a palavra de Deus, ela é a base para a nossa vida, Está tudo ali. Se a palavra de Deus nos fala que precisamos de sabedoria e juntamente de obediência, a gente precisa aplicar isso, Andarmos alinhados com a palavra de Deus. Olha só. E porque faz todo sentido, não adianta você ter toda uma bagagem, como a gente costuma dizer, Você tem um mar de conhecimento, mas um palmo de profundidade. Então não faz sentido. E nós queremos aqui juntamente com você, para que essa palavra ela possa ficar literalmente gravada no nosso coração. Ancorada, Ancorada, olha só que forte. Ancorada em nossos corações. Como a gente costuma dizer aqui, vida? Não há casamento tão bom que Deus não possa melhorar como... Não há casamento ruim que Deus não possa restaurar. Olha que forte isso. Não há casamento ruim que Deus não possa restaurar. E quando Deus restaura os casamentos, a gente tem visto isso, o amor ele vem mais forte, Ele vem ancorado mesmo, ele vem firme mesmo, porque estamos alinhados, aliançados com Deus. Então Deus restaura o casamento e juntamente ele restaura o amor. Se existem corações secos, o Senhor restaura e enche com o amor dele. Olha só, Deus ele vem encher aqueles casamentos onde a terra já está seca, aqueles casamentos onde a terra ela já está quebradiça, que nem os sertões, quando passa pelo processo da restauração. Pensei nisso também. Bom, nós somos um só, então não tem como ser diferente. Glória a Deus por isso. Isso é muito forte quando a gente pensa, porque muitos casamentos estão exatamente dessa forma. Secos. Rachados. Exatamente como a terra seca é rachada. E Deus ele está proporcionando um novo tempo para os casamentos, Porque Deus ele sempre sonhou, vida, com a família. Deus Isso sempre nasceu no coração de Deus, Uma família aliançada, alicerçada, Foi Deus que criou o casamento. Olha só que fantástico isso. E nós queremos aqui então começar aqui esse bate-papo, de uma forma descontraída, mas trazendo à luz a palavra de Deus aos nossos corações. Então nós vamos começar falando sobre sabedoria. E nós queríamos pegar aqui uma passagem da Bíblia para nos alicerçar, nos embasar, aonde nós vamos transcorrer essa mensagem aqui, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 ao 10, que diz assim: Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? É um exemplo clássico que nós temos na palavra de Deus sobre alguém que buscou sabedoria em Deus.
Isso alegrou o coração de Deus, né? Quando o Senhor perguntou a ele o que ele queria, o Senhor naquele momento estava disposto a dar o que ele queria, né? E ele pediu sabedoria. Sabedoria. E isso alegrou muito o coração de Deus naquele momento. Porque a sabedoria, ela é de extrema necessidade na nossa vida em todas as áreas, né? No geral, né? No geral, ela é de extrema necessidade. Para vocês verem como isso diante de Deus tem um peso muito grande, quando Salomão pede sabedoria, automaticamente Deus proporcionou tudo. Acrescentou mais coisas para ele. Então, dentro do nosso casamento, querido, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Até nós colocamos alguns tópicos aqui. O casal sábio vê no seu cônjuge um aliado. Um aliado. E não um adversário. Porque, gente, como é triste quando nós nos deparamos com casais, casais que a gente aconselha, onde literalmente existe um cabo de guerra. Exato. Um olha para o outro como um adversário, ao invés de olhar e ver, não, é alguém que está ao meu lado para somar. Não para dividir, querido. Alguém que está no meu lado para somar, e eu digo melhor, eu vou além, para multiplicar. Para multiplicar. Olha o que a palavra de Deus ela nos diz em Eclesiastes 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sabe, o que falta muitas vezes são as pessoas colocarem em prática aquilo que conhecem, aquilo que sabem. Isso aqui, vejam bem, é um versículo muito conhecido. Está praticamente na boca de muitas pessoas, né? Mas quando a gente precisa colocar na íntegra, quando a gente precisa colocar em prática, nós não colocamos. Aqui a palavra de Deus ela vai dizer muito clara que é melhor serem 2 do que 1. Porque se vier alguém contra, te vendo 2, um vai defender o outro. Exato. A palavra de Deus ela também vai falar aqui em Eclesiastes que 2 serão numa cama, um vai aquecer o outro. Gente, Deus ele fez. Você que é casado, você que tem o seu cônjuge, Deus colocou alguém ao seu lado para somar, para multiplicar, para que os 2 juntos possam avançar, possam crescer junto como pessoas e como casal. Não é um cabo de guerra. Não é a minha verdade. A minha razão. A minha razão. Não é isso. Não, é os 2 estando juntos. É os 2 andando lado a lado. É o quanto eu quero obedecer a palavra do Senhor, né? O quanto eu estou disposto a obedecer a palavra de Deus. Sabe, queridos, o casamento, a relação a 2 entre marido e mulher, a gente sabe que é um grande desafio, né? São 2 pessoas, como nós costumamos falar, né, vida? São 2 pessoas diferentes, com culturas diferentes, com ensinamentos diferentes, que agora vão ter que aprender a viver debaixo do mesmo teto. A se respeitar, a pensar e a pôr em prática quando eu devo me acalmar, quando eu devo respirar mais fundo e não avançar os limites do outro. Sabe, mas o mais triste de tudo é quando eu olho para o meu cônjuge, no meu caso, quando eu olho para minha esposa e vejo ela como uma adversária, alguém que pode me ameaçar, seja em qual esfera, né? Profissionalmente, aqueles, né? E é muito comum hoje, muitas mulheres estão galgando no mercado de trabalho, estão, né, conquistando lugares altos profissionalmente, e é comum em muitos relacionamentos a esposa ter uma renda maior do que o marido. E, gente, por incrível que pareça, ao invés de ser um motivo de alegria, é um motivo de discórdia em muitos casamentos. Porque o marido olha para a esposa e vê, não, isso não está certo. Ela está ganhando mais do que eu. Então ele se sente ali ameaçado com aquilo. Ou no caso, o marido muitas vezes é um cara muito intelectual, é um homem muito douto, e consequentemente a mulher, quando não consegue alcançar o mesmo nível do marido, também se sente ameaçada por essa questão, né, vida? Quantas situações nós nos deparamos com isso? E pior ainda, quando no ministério, né?
Quantas vezes nós temos visto Deus levantando as mulheres, né? É verdade. E existe muita disputa nisso, né? O homem não aceita que a mulher esteja à frente dele ministerialmente. Verdade. Quando, na verdade, eles estão lado a lado, eles estão juntos, né? Eles estão ali para somar. A mulher, ela não pode avançar sem a bênção do marido. Mas o marido não tem essa autoridade de deixar com que ela morra espiritualmente por não querer que ela esteja à frente dele, né? Exatamente. Ele não tem esse poder, porque se Deus a chamou, os dois têm que estar alinhados para entender isso. Eles precisam estar alinhados, firmados mesmo na palavra do Senhor, para entender o tempo de cada um, o chamado de cada um. Eu estou aqui, ela está lá à frente, mas eu estou aqui ajudando ela, porque ela precisa dessa bênção para poder fluir. Exatamente. E isso é algo muito... A Ju, ela colocou aqui um ponto muito, muito, muito importante, porque a gente vê muitos casais desalinhados nessa questão. Muito. Sabe, é comum mesmo hoje Deus, né, na verdade, estar levantando mulheres para estar à frente. E eu vejo isso com bons olhos, querido. Eu vejo isso com olhos assim, maravilhados, porque Deus ele tem levantado pessoas que estão dispostas, mulheres que têm pago um preço. E quando Deus levanta, o marido ele precisa ter um entendimento que isso não mudou nada. Ele continua sendo o sacerdote da casa. Ele continua sendo responsável pela família. Ele continua sendo responsável pelo sucesso da sua esposa e pelo sucesso da sua família. Deus ele confiou a nós, homens, porque a Bíblia ela vai dizer que o cabeça da esposa é o marido. Isso não mudou absolutamente nada. O que não pode haver é a competição. Não pode haver a competição. O casal sábio, querido, ele controla a sua língua. O casal sábio, ele controla aquilo que tem dentro da sua boca. Olha o que a palavra de Deus ela nos fala em Tiago, do capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muito forte. Meu Deus, olha só, a palavra de Deus ela é muito clara que nós temos que ser tardios em falar, tardios em irar, e temos que estar prontos para ouvir. Gente, hoje os casais não conseguem mais frear a sua língua, não conseguem mais frear esse membro que está aí dentro da boca, a Bíblia vai dizer no mesmo livro de Tiago que tem um grande poder. A mesma língua que abençoa é a mesma língua que amaldiçoa. Que mata. Eu posso dar vida com a minha boca, ou Olha eu posso isso. lançar morte com ela. Mas não pode jorrar água salgada e água doce da mesma boca. Da mesma fonte, não tem como. Não tem como, gente. Hoje sabemos que é um grande desafio, porque no momento de uma discussão de uma DR, né? No momento de uma DR, cada qual quer falar mais, cada qual quer defender a sua razão. E não consegue chegar num consenso. E quando menos se espera, começa a lançar palavras que não deveria. E queridos, eu costumo dizer que palavras são como papel picado. Quando você pega aquele monte de papel picado e bota na frente do ventilador, o que acontece? Voa para tudo quanto é lado e depois é muito raro conseguir montar tudo, né? Buscar de volta, não busca. Então nós temos que aprender, querido, que há um momento para falar. Exato. Há um momento, talvez diante de uma circunstância, de uma situação difícil, não seja o momento adequado de você conversar sobre aquele assunto. Espere baixar a poeira, né? Espere sentar aquela situação para que possa ali haver um diálogo, né? Quanto tempo nós perdemos, né, com isso, né, vida? Muito tempo, né? Queridos, vejam bem, né? Eu tinha muito problema com essa questão. Eu não sabia esperar o momento certo para falar. Muitas das vezes, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que fui guardando. Sabe aquela panela de pressão que é onde você vai juntando, e quando menos espera, um dia explode? E quando explodia, sai de perto. falava o que não devia.
Porque não havia entendimento e sabedoria. Olha só, sabia o que deveria fazer, mas não conseguia colocar em prática. Tinha sabedoria, mas não colocava em prática quando devia. Aí não esperava a situação baixar, falava no momento errado e isso causou muitas feridas, causou muitos danos no nosso relacionamento, no nosso casamento. Então, aprenda a segurar, né, a língua. Aprenda que há um momento certo para falar. Abaixe, ouça, absorva aquilo. Orem. Exato. Orem, cada um para um cantinho da sua casa. E orem. Peça a Deus que coloque as palavras certas para que nenhum fira o outro com as palavras, né? Exatamente. Porque, querido, há palavras que... eu gosto dessa expressão. Há palavras que doem mais que uma bufetada. Há palavras que doem mais do que você levar um tapa na cara. É preferível levar um tapa na cara, né, vida, do que ouvir aquilo que a pessoa desferiu contra a vida dela. Então, querido, abra o seu entendimento, abra o seu coração para isso. Eu quero também compartilhar aqui que o casal, deixa eu voltar aqui. O casal sábio compartilha. Isso aí. O casal sábio, ele compartilha. Olha que lindo isso. O casal sábio não é aquele que retém, né? É aquele que compartilha. Gênesis 21:12. Olha o que fala a palavra de Deus. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Sabe, queridos, hoje como a gente se depara com situações, eu vou usar o exemplo do marido, né? O sacerdote, o provedor da casa, em que muitos casamentos o marido ele não compartilha com a sua esposa a atual realidade dentro de casa. A esposa não sabe o que tem que pagar. A esposa não sabe quanto o marido ganha. A esposa ela não sabe que eles estão falindo literalmente, que a situação está tão difícil e o marido não compartilha, ele está retendo aquilo, não, porque primeiro ele é o sacerdote, ele é o machão da casa e ele não compartilha. Aí quando menos se espera, o caos ele está instalado. Aí o marido ele chega com a granada, com o pino puxado. Ou seja, não tem mais o que fazer, agora é só esperar explodir. Agora, quando a gente tem o entendimento e a sabedoria de compartilhar com o cônjuge, querido, isso tudo muda. E é libertador, isso é libertador. Sabe, aqui nós vemos um exemplo clássico na Bíblia. Abraão, ele está diante de uma situação ali com o seu filho Ismael e aquela concubina. E Sara, ela vê aquela situação porque o filho começa a rir, eles começam a ter uma competição ali, e Sara diz para Abraão, manda ela embora. Pega o menino e manda ela embora. E Abraão ficou com aquela situação, o que eu faço? Eu dou ouvido, não dou ouvido? Mas ela dá um conselho e Deus vem com a palavra dele e diz, ouça sua esposa, ouça Sara. Ei, homem, você que está nos acompanhando, você que está assistindo aqui o programa Gerações, ouça a sua esposa. Deus colocou ao seu lado uma adjutora. Olha só como isso é sério. A palavra de Deus diz que Deus ele coloca ao nosso lado uma adjutora idônea que esteja à sua altura, para que você possa ouvir os conselhos dela. A resposta final é sua, sim, eu concordo. Mas quando há conselheiros, quando há pessoas que nos ajudem na tomada de decisão, fica mais fácil. Seja um empreendimento que você precisa fazer agora quando você consulta a sua esposa. Amor, o que tu acha? Vamos comprar, ou vamos trocar de carro. Amor, o que tu acha? Vamos fazer uma viagem, estou programando. É dividir. Os dois entram num acordo juntos, né? Não existe disputa, porque os dois estão alinhados nessa área de que nós somos um para somar o outro, né? Então não existe disputa, eles entram num acordo, eles fazem tudo num acordo. Em comum. Em comum. Acordo. Sabe, e como nós temos visto isso, querido, né? Como nós temos visto isso.
Nós temos um casal, né? Nós temos um casal tão querido que tem acompanhado, que tem nos acompanhado, que tem inclusive feito o curso Bem Casados, né? O Ariel e a Nayara. É tão lindo o que Deus começou a fazer na vida deles, Lindo, né? lindo. E nós queremos agora aproveitar exatamente esse momento aqui para chamar o quadro do Bem Casados, onde eles vão falar um pouquinho do Lagoinha Gerações e desse quadro, né? Daquilo que Deus tem feito na vida deles. Acompanhe esse quadro e a gente volta em seguida para dar continuidade a essa palavra maravilhosa que Deus tem passado aos nossos corações. Eu sou o Ariel da Nayara. E eu sou a Nayara do Ariel. Eu tenho 28 anos. Quantos? O cara começou errando a própria idade. Ou a gente pode ser anos. Eu tenho 26 anos. E nós dois somos de Lagoinha, Porto Alegre. Nós somos da primeira turma do curso Bem Casados aqui da Lagoinha, Porto Alegre. Nós nos conhecemos na igreja. Na verdade, eu a via de longe. Mas eu tive contato com ela quando nós estudamos juntos na mesma escola. Bem, na verdade, eu não queria contato nenhum com ele quando a gente se conheceu na igreja, né? Que eu não ia com a sua cara. Era bem metida, meu Deus. Ele não queria falar comigo, que era a fase que eu ainda usava cabelo cacheado e a franja lisa. Eu acho que ele tinha um pouquinho de porque eu preconceito. lembro dela de uma peça foi de teatro na igreja. E eu só lembro dela que ela usava um sinalzinho na testa por causa do personagem dela. E eu achava que era dela, inclusive, até eu ver ela depois. E conversar mesmo, a gente só conversou depois que a gente começou a estudar junto. Né? Foi. Comida preferida da Nayara? Bom, se fosse comida... Então, ela gosta muito de comer, não comida, ela gosta muito de lanche. Ela gosta de hambúrguer, batata frita. Ela é muito ruim. Eu achei que ele ia lançar um batata doce, né? Não, ela é muito ruim com comida. Ela gosta de lanche. Assistir futebol, sem sombra de dúvida. É a coisa que ele mais gosta de fazer. Não perdeu o réu primário. As mudanças, assim... Eu acredito que o desafio maior do casamento é... Porque são temperamentos diferentes, eu acho. Sim, são duas pessoas diferentes. Eu sou mais calmo, muito mais tranquilo, ela é mais agitada. Vários. Inclusive, no dia do nosso noivado, a gente saiu para poder comer uma pizza. Esse foi muito ruim, E ele tava com uma calça branca e a gente chegou na pizzaria. A primeira calça branca que eu comprei na vida. E ele conseguiu acabar com a calça branca dele com uma pizza de brigadeiro. Ele foi cortar a pizza e o prato virou com a pizza em cima da calça branca dele. Bem no meio da calça. E ele não sabia como levantar pra ir embora. Eu tive que sair fazendo paredinha pra ninguém ver que ele tava com a calça toda manchada. E a gente sentou no fundo da pizzaria, a gente tinha que passar por todo mundo. Meu pai ria de chorar, de ficar vermelho, de apavorado. Nossa, que horrível. Vale sim muito a pena, porque não só para quem é recém-casado ou para quem já tem 30, 25 anos de casado, são experiências que trazem traz uma linha do que realmente é o casamento e de como se portar no casamento. Então a gente tem muitas ideias, né, da nossa família. Os pais delas eram um tratamento diferente de família, o meu era um tratamento diferente, e acho que alinhar isso de forma bíblica tem sido bem interessante. E como o pastor Christian ele sempre diz, não há casamento destruído que não possa ser restaurado e não há casamento bom que não possa melhorar. Exatamente. Tem sido uma bênção o pastor Christian, a pastora Ju, eles têm realmente se empenhado muito para nos trazer sempre de uma forma mais realista possível, né? Não, inclusive com experiências. A gente sempre acha que quem está dando aula, às vezes, tem um casamento perfeito, mas não sabe todos os perrengues que eles passaram para estar dando essas aulas, até com experiência própria. Isso torna uma coisa mais possível de alcançar. Ao invés de ser um mundo perfeito, a gente sabe que
se eles alcançarem, a gente consegue. Eu sou muito ruim com declaração. Eu costumo pensar que você foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida depois de Jesus, porque quando eu te conheci era só um garoto, um moleque que tinha sonho só de jogar futebol, as responsabilidades eram só com isso, e você me fez enxergar tudo de uma maneira diferente, ter responsabilidade com as coisas, né? Mas não só de você ter me melhorado nesse sentido, mas você é uma pessoa especial, você é uma pessoa inteligente, é bonita, sempre buscou seus sonhos, você sempre nunca quis esperar pelos outros, no sentido de as coisas tinham que acontecer para você, mas você sempre correu atrás, independente da tua realidade financeira, da tua realidade com os teus pais. E me admira muito que você sempre colocou metas e sempre buscou alcançar. Isso foi muito bacana. E o que eu mais gostei em você é que você sempre quis crescer junto comigo, sabe? E você me conheceu sem... um adolescente, meio que sem perspectivas, e a gente sonhou junto. Tudo que a gente conquistou, a gente conquistou. Eu não sei se o olho dele tá lacrimejando do LED ou se ele tá emocionado. E realmente eu te amo. Como você disse, né, a gente aprendeu tudo da vida junto e a gente sempre teve o lema de crescer junto. Então eu acredito que o que Deus tem feito, né, com a gente e ao longo da nossa vida, da nossa história, né, tem feito Deus aumentar no nosso coração o amor um pelo outro, e é isso. Te amo. Conselho, primeiro, o que a gente aprendeu, por mais que a gente soubesse na teoria, mas na prática é o que de fato faz diferença, é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, porque a gente sempre, quando a gente batia a cabeça, geralmente é porque Jesus não estava no centro, a gente não colocava ele na equação. Tem um relacionamento a três, vocês e o Espírito Santo, né? A gente sempre ouviu muito isso, em alguns momentos a gente não colocou isso em prática. Não colocou e sempre deu problema, porque a gente sempre eu queria buscar a minha razão, ela queria buscar a razão dela, e no fim das contas, a gente não conseguia enxergar que Jesus precisava ser convidado para esse casamento, para qualquer situação da nossa vida. Ai. Voltamos aí, queridos, depois desse quadro lindo, né, a história do Ariel e da Nayara. A gente gostaria de comentar um pouquinho aí sobre Bem Casados, né? Nós estamos aí, como eles falaram, com a primeira turma aqui em Porto Alegre. E a gente tem visto o quão Deus tem sido maravilhoso com tudo aquilo que estamos vivendo aqui, né? Esse novo tempo. O quanto ele tem restaurado vidas, né? Casamentos. Os testemunhos que nós temos vividos e visto, né? Sabe, queridos, é tão lindo quando a gente vê Deus fluindo através da vida dos casais. E também como é lindo ver Deus despertando o chamado das pessoas nessa área, né? Muito forte, né? É algo que nós temos visto e temos vivido isso nesse meio tempo. Deus, ele tem feito tantas coisas assim, né? Em um curto espaço de tempo. Sabe, eu vejo a necessidade de Deus, assim, de fazer com que as famílias, elas literalmente estejam estruturadas, né, vida? Porque uma família estruturada é uma igreja. Sarada, curada, né? É uma igreja estruturada. Exatamente. Tudo começa lá nos nossos lares, né? A transformação, ela nasce de dentro para fora. E assim a igreja também. Para ela estar sadia, ela começa de dentro, lá dos nossos lares. E vem para fora, e vem para o templo, e vem para a igreja, templo, né? De dentro para fora. Então, ou seja, nós estamos muito felizes mesmo, muito felizes. O curso Bem Casados, ele é um curso que tem a finalidade de estruturar casamentos, né? Nós usamos aqui esse bordão, né? Como a gente disse, não há
casamento tão bom que não possa melhorar e não há casamento ruim que Deus não possa restaurar. Porque é uma realidade, né? É uma realidade. E o curso ele tem essa finalidade de melhorar aquilo que precisa melhorar e restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Sabe, queridos, a gente costuma dizer que o curso, né, ele não é um santo milagreiro. Não, ele é uma ferramenta que ele vem justamente para que possa dar um upgrade no casamento. Se ambas as partes entenderem que os dois precisam colocar em prática. Não é um só, é os dois aplicarem. E, queridos, isso aqui não é uma frase de efeito, mas é o que nós temos visto. As pessoas que têm aplicado têm tido um grande sucesso dentro do seu casamento, sabe? Então, nós estamos muito felizes mesmo e grandes coisas nós acreditamos que Deus ainda está por fazer. Nós estamos terminando essa turma já e vamos começar aí com pais e filhos. Já estamos com noivos também, com uma turma aí rodando. Então, Lagoinha Gerações está aqui a todo vapor, né? A todo vapor. Estamos com um projeto já em seguida também para colocar em ação aí os namorados, né? Começando certo. Né? Começando certo, exatamente. Então vamos voltar, né? Isso aí. Para o nosso último tópico sobre sabedoria. O casal sábio anda em unidade. Olha só. O casal sábio anda em unidade. Olha o que a palavra de Deus nos fala no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 24 ao 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Então, ou seja, não adianta quebrar, não adianta querer dividir dentro de casa, querido, porque não vai dar certo. O propósito de Deus é que você viva em unidade com o seu cônjuge. Deus ele fez vocês como uma só carne. No momento, né, que você decidiu se casar com seu cônjuge, no momento que vocês se casaram, no momento que vocês trocaram aliança, no momento que vocês tiveram, né, a primeira relação sexual, se tornaram uma só carne. Um só. Não é agora mais o meu e o dela. É o nosso. É o nosso. Não tem mais o meu salário, o salário dela. É o nosso. Não tem mais as minhas dívidas e as dívidas dela. É as nossas dívidas. Sabe, querido, glória a Deus por isso, que hoje isso entre nós é muito claro, né? Esse entendimento de unidade, né? Sobre tudo. Até as questões dentro de casa, né? Os nossos controles financeiros, tudo a Ju, ela fica a par da situação. Eu faço questão de mostrar para ela, embora que ela não goste, ela tem pavor quando começa a ver os números, que só misericórdia de Deus, só os milagres de Deus mesmo. Então, mas a gente entendeu que essa é essa essência da unidade. Mesmo não gostando, a gente precisa compartilhar. Mesmo não gostando, precisa ser compartilhado, porque isso é ser unidade. É você literalmente ser um com o seu cônjuge. Querido, aqui eu quero falar algo e eu quero literalmente tocar no ponto fraco de muitos, seja do homem ou da mulher. Não existe mais, no momento que você decidiu se casar, no momento que você decidiu se unir com seu cônjuge, não existe mais aquela questão de minha privacidade. Eu preciso ter a minha privacidade, né, vida? É algo que não existe no casamento, é privacidade. Então, como diria o nosso amigo pastor Cláudio Duarte, então você não deveria ter casado. Continuasse solteiro, que aí sim você seria muito feliz com a sua privacidade. Querido, porque no casamento não existe privacidade. No casamento, sim, é unidade. É um momento onde você literalmente vai abrir muitas vezes mão da sua vontade em detrimento da sua esposa. Assim vice-versa, né? Para poder auxiliar, para poder estar junto. Olha como isso é lindo, como é fantástico, que quando a gente tem esse entendimento, que agora não é mais a minha vontade, não é mais a minha, mas é sim a do meu cônjuge. Quando a gente tem esse entendimento de zelar por ele ou por ela,
automaticamente a recíproca se torna verdadeira. E é isso que Deus ele espera. É isso que Deus ele espera literalmente de cada um de nós quanto cônjuges. Meu Deus do céu, como isso é fantástico. E querido, as horas elas voam, né? Aqui as horas já adiantaram muito e nós temos muita coisa para falar. E eu quero entrar aqui no próximo tópico, né? Que obediência. Obediência. Porque sabedoria e obediência, elas precisam andar juntas, né? Lado a lado. Elas caminham juntas. Assim como o cônjuge caminha lado a lado, sabedoria e obediência precisam andar lado a lado. A palavra de Deus, ela é bússola para o casal. É impossível sentar-se à mesa, estar perto de Jesus e tornar-se parecido com ele e não obedecer às suas escrituras. Gente, olha só que tremendo isso, né? Quando nós que dizemos que somos conhecedores da palavra, quando nós, quanto conhecedores da palavra, não colocarmos em prática aquilo que sabemos, né, que devemos fazer, estaremos em desobediência. 99% obediência não é 100%. 100% obediência. Nós temos que ser obedientes em tudo. Olha o que a palavra de Deus ela nos fala. Eu sou o Senhor, o Deus que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer, pois isso os entreguei ao coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Meu Deus! Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmos capítulo 81, do verso 10 ao 16. Deus estava pronto para dar o melhor para eles. Olha isso. Né? Pronto para dar o melhor mel, para dar o melhor dessa terra para o povo. Mas o povo, por desobediência, eles não quiseram obedecer a Deus. E por isso eles perderam o que era de melhor de Deus, né? Olha como isso é triste. Querido, quantos casais estão perdendo o melhor de Deus? O melhor de Deus para o relacionamento, para a vida deles, para a família como um todo, com os filhos. Estão perdendo tudo isso pela falta de obediência. Por não quererem estarem alinhados, por não lerem a palavra muitas vezes. Exato. E assim estarem em desobediência. E com isso acabam não desfrutando do melhor. Deus está ali pronto, sabe? Já está tudo prontinho. Só precisa nós colocarmos em prática aquilo que sabemos alinhado à sabedoria. Alinhado à obediência, desculpa. Alinhado à obediência. Se fizermos isso, querido, meu Deus do céu, como isso vai ser bênção dentro do seu casamento. A maneira mais linda da gente provar o nosso amor a Deus é obedecendo a Ele. É a maneira mais linda que temos de provar o nosso amor para com Deus. É obedecendo. Obedecendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Pegou essa? É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, depois a gente vem aí todo quebrado, querendo sacrificar, querendo fazer um monte de coisa, sendo que se a gente tivesse obedecido no primeiro momento, estaria desfrutando tranquilamente. Sabe, queridos, quando a gente precisa aconselhar, quando chegam pessoas até nós, casais, né, com essa situação muito atribulada dentro do casamento, né, sobre a obediência, querido, a gente fica muito triste porque na maioria das vezes, sem medo de errar, quase 100%, a maioria das vezes são pessoas que sabem o que precisam fazer. Mas não colocam em prática. Não colocam em prática por diversas questões, né? O orgulho,
Sabe? Não, mas eu vou ter que ceder. Eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que recuar? Como se a razão é minha, por que eu tenho que recuar? Mas não se cabe a isso, né? Não cabe. Eu tenho que recuar, que vergonha eu recuar. Não. É para saúde emocional do casal. Para saúde emocional do Porque casal. um momento ou outro vai ser a vez do outro recuar. Exato. Né? A gente precisa entender isso e o casal precisa entender isso. Que uma hora ou outra eu também vou ter que recuar. A gente tem falado, né, amor, que um relacionamento rígido, o que vai acontecer? Ele quebra, né? Muito pelo contrário, o casamento ele precisa ser flexível. A gente quer abordar aqui um outro tópico muito importante, onde o casal ele precisa ter cuidado com a vaidade, né? A vaidade. Isso é muito importante dentro do casamento, né? Olha o que a palavra de Deus ela fala em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Quando colocamos a vaidade acima da obediência de Deus, isso se torna um perigo. Muito forte. Dentro do casal, a vaidade, dentro do casamento, muitas das vezes, a vaidade ela está literalmente aflorada, né? Aquela questão, um exemplo muito clássico, né? Muito clássico, a questão do cuidado com o corpo, né? Vejam bem, eu não estou fazendo apologia que nós não devemos cuidar do templo do Espírito Santo, do nosso corpo. Mas muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, quando vão cuidar do templo, do corpo, é com um objetivo, né? De mostrar o seu corpo. De mostrar aquilo que você tem, não para o seu cônjuge, mas para os outros. Né? E a gente sabe que esse campo de vaidade ele é muito amplo. Muito amplo. Mas eu só peguei um exemplo. Que na verdade a vaidade ela tem que ter cuidado porque ela é muito perigosa, ela é destrutiva. Quando um tem mais conhecimento que o outro, né? Que fica aquela questão de subjugar a pessoa, de humilhar a pessoa com o seu intelecto, com o seu conhecimento. Então é algo que nós precisamos ter muita atenção. Olha o que eu quero citar para você a definição de vaidade. Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa, excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento ou admiração de outras pessoas. Demonstra excesso de vaidade ao falar, decidiu fazer caridade por vaidade pública, né? Fazer aquilo para que todo mundo veja, né? Como os fariseus e os hipócritas faziam também. Quando iam orar, faziam questão de orar em voz alta, lindo, né? Para que todo mundo visse quão santo eles eram, mas não eram santo nada, né? Quantos casais hoje, né, demonstram aqueles casamentos assim aquela família de comercial de margarina, né? Aparentemente é tudo muito lindo, aparentemente é tudo muito fantástico, mas saiu, né, do convívio do meio das pessoas, não é nada disso. Exato. A vaidade ela destruiu literalmente ambos. As consequências da desobediência, gente, olha só casal, você que está nos acompanhando, olha só as consequências da desobediência. Adão e Eva perderam o privilégio do jardim e quebraram o relacionamento deles com Deus. Adão e Eva, o primeiro casal, andavam juntos com Deus. Com Deus. Gente, eu sou fascinado por essa passagem. Eu sou fascinado porque eu sou uma pessoa que conjecturo muito. Então eu fico imaginando assim, todo dia, na viração do dia, Adão e Eva podendo conversar com Deus. Que lindo que era. Tava tudo pronto, estava tudo preparado para eles, só precisavam manter aquilo que Deus havia deixado pronto. Só precisavam obedecer. Ai. Somente obedecer. Mas eles preferiram desobedecer e, consequentemente, perderam tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. Sabe, querido, a desobediência é algo terrível. É algo terrível, é algo que Deus ele abomina. Salomão,
Olha o que a palavra de Deus fala em relação a Salomão, 1 Reis, no capítulo 11, versículo 11. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Sabe, a gente gosta muito daquela expressão que fala, não importa como começa, importa é como termina. Muitos casamentos começam errados, muitos casamentos começam distorcidos, mas o importante é como vai terminar. O quão dispostos estamos para que isso termine bem. Para que tudo que está dando errado, olha só, possa se reverter, possa ser restaurado para que termine muito bem. E aqui nós vemos esse exemplo muito claro. Salomão, o homem que pediu a sabedoria, né? Pediu sabedoria para Deus e acrescentou tudo mais. Começou muito bem, como Deus esperava. Mas ao decorrer da sua caminhada, se perdeu, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, se perdeu na poeira e acabou perdendo, né, tudo aquilo que Deus havia preparado para ele. Reservado para ele, para chegar no final e dizer que tudo que ele viveu foi apenas vaidade. E o próprio Deus falando na palavra dele assim, o quão Deus, eu vou usar essa expressão, o quão Deus tinha ficado triste com ele, com a postura dele na finaleira, que Deus disse: olha, eu vou tirar o teu reino de ti. Deus só não fez aquilo ali naquele momento em respeito a Davi, porque Deus tinha ficado tão triste com Salomão que disse: olha, eu vou tirar esse reino de ti por causa da tua desobediência. Querida, a desobediência ela antecede a ruína. É muito sério isso. A desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus está proporcionando, querido, para você que está aqui nos acompanhando, a literalmente andar, né, na obediência. Sim. Porque se Deus disse para fazer assim, quem somos nós para querer contestar isso, para querer discutir com Deus? Se Deus deu uma direção, ande na direção que o Senhor deu, obedeça. Ele sabe o que está fazendo, ele sempre soube o que fazer. Exatamente, Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Sabe, hoje aqui nós estamos falando sobre obediência e sabedoria, que são dois pilares de extrema importância e necessidade dentro do casamento. Deus ele está aqui hoje proporcionando isso para você, para a sua vida. Então, querido, não perca mais tempo, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus, procure em Deus. Né? Olha só, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, de sabedoria, edifica sua casa. E a tola a destrói com as próprias mãos. Então você, mulher que está aqui nos acompanhando, se você não tem tido sabedoria, busque a Deus como Salomão pediu. Busque sabedoria, peça a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus ele dá. Ele dá sabedoria. Você, homem, que não tem tido sabedoria dentro da sua casa, você não tem literalmente sido o sacerdote que Deus espera que você seja. Numa outra oportunidade, nós vamos trazer aqui uma palavra sobre, né, sacerdócio dentro do lar, que é fantástico. Se você não tem sido, querido, então procure em Deus, para que você e seu cônjuge ande em sabedoria e ande em obediência. Nós não poderíamos encerrar esse programa aqui sem abençoar a sua vida, sem orarmos aqui nesse momento e abençoarmos a você e a sua casa. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa que tem estado conosco aqui. E, Senhor amado, nós abençoamos, nós determinamos agora, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, toda sorte de bênção e que a restauração do Senhor seja plena em cada casamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Acompanhe Lagoinha Gerações e até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.